Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, no capítulo 6, e você vai lá para o finalzinho do capítulo 6, que é um capítulo bem grande, né? Você vai nós vamos ler a partir do versículo 60. João, capítulo 6, a partir do versículo 60. E meditando nesse texto aqui, o Senhor falou muito ao meu coração e a minha oração é que Ele possa falar ao coração de cada um de vocês que estão me ouvindo, seja aqui juntos comigo aqui no Zoom ou também os irmãos que estão no YouTube. João capítulo 6, a partir do verso 60, diz o seguinte: ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo de seus discípulos, criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Como seria então se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que dá vida. A carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. Mas há alguns entre vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12: vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus respondeu: por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Vamos orar ao Senhor? Baixe a sua cabeça, feche seus olhos nesse momento. Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, aberta aqui diante de nós, que ela possa falar aos nossos corações, transformar as nossas vidas, nos ajudar a sermos mais parecidos com o Senhor Jesus. Derrama a tua graça, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ter que voltar aqui para o início do capítulo 6. E você pode acompanhar aí na sua Bíblia, mas eu não vou ler nenhum versículo. Só queria que a gente pensasse um pouquinho aqui no capítulo 6, porque para a gente chegar no final desses 71 versículos, a gente precisa entender todo o contexto que está associado aqui no que João está nos falando. E o capítulo 6, ele começa com um dos milagres talvez mais conhecidos de Jesus, né? Durante o período que ele andou aqui conosco, e é a multiplicação dos pães. Jesus ali entendeu que os discípulos deveriam alimentar a multidão, e eles não tinham nada, tinha apenas um garotinho ali que tinha uns pães e uns peixes, e aqueles pães e peixes Jesus multiplicou e alimentou a multidão. E o que é interessante é que João nos traz um detalhe de que quando a multidão ficou saciada, que recolheram ali as sobras, as pessoas queriam fazer de Jesus um rei, queria torná-lo rei, para substituir as autoridades romanas que simplesmente os oprimiam. Mas Jesus não quis. Não era a intenção de Jesus. Então Jesus se saiu de tal forma que nem os discípulos sabiam onde Jesus estava. E aí os discípulos vão viajar em direção a Cafarnaum, pegam um barquinho e vão ali no mar da Galileia em direção àquela cidade onde, na semana passada, o pastor Jorge falou, né, que Jesus ali morou por um tempo, era possivelmente a casa de Pedro, onde Jesus morava. E ali, os discípulos, quando iam em direção a Cafarnaum, veio uma tempestade, abateu-se sobre aquele pequeno barco, e, de repente, ao longe, ele vê outro dos grandes milagres de Jesus ali, no tempo que Jesus esteve entre os discípulos, ele andou sobre as águas. Um detalhe que me chama a atenção é que João não menciona a situação de Pedro, né? A gente sabe que Pedro
disse, se és tu, Senhor, deixa eu ir até aí. Jesus chamou ele, ele ainda caminhou. João não fala sobre isso, porque a intenção de João é destacar Jesus como Deus. Jesus é o Deus homem que veio cumprir a promessa que Deus havia feito de mandar o Salvador. Então é assim que João o apresenta. Então Jesus ali anda sobre o mar, vai em direção a Cafarnaum. Logo em seguida, as pessoas que tinham comido aquele pão que Jesus havia multiplicado começaram a procurar Jesus e foram lá no local onde Jesus tinha multiplicado os pães. Jesus não estava lá. Pegaram seus barcos e foram em direção a Cafarnaum. Sabia que Jesus estava lá. Mais uma vez, eu quero relembrar a mensagem da semana passada, quando estava... desculpa, foi o pastor Jorge, não, foi o pastor Gleibson, né? Já estou mudando a autoria aqui, desculpem, pastor Gleibson. Então, ele falou de como a casa estava lotada ali, né? As pessoas ali, muita gente que ia atrás de Jesus, e as pessoas foram até Cafarnaum. E lá encontraram Jesus. E chegaram, Senhor, nós viemos aqui atrás do Senhor. Para a gente, para nós que somos crentes, a gente gosta de quando as pessoas estão procurando Jesus. Isso é maravilhoso. Mas aqui Jesus age de uma outra forma. A gente diz assim, olha, vocês vêm atrás de mim porque vocês procuram o que comer. Eu multipliquei lá os pães, vocês se alimentaram, então vocês estão procurando o que comer. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho uma coisa muito melhor, que não alimenta apenas o físico, mas alimenta a alma. E aí ele diz, eu sou o pão da vida. Quem comer da minha carne e quem beber do meu sangue não terá mais fome nem sede. Jesus está falando de salvação, que só ele poderia oferecer. E aí chega exatamente no texto na parte do texto onde nós queremos trabalhar, que é quando as pessoas acham aquela palavra de Jesus muito dura. E aí eu trouxe como tema aqui para a gente pensar um pouco. Um pão difícil de engolir. E aí a gente vai entender no decorrer por que esse tema, no decorrer da mensagem. E eu quero dividir essa mensagem só em duas partes, né? E nessa primeira parte, eu quero chamar a atenção para os discípulos, e aqui discípulos com todas as aspas, né? Discípulos que não engolem o pão. Veja, Jesus diz assim, o texto diz assim, ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram, essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disseram-lhe, isso vos escandaliza? Como seria então se visse subir o Filho do Homem para onde primeiramente estava? O Espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem o trairia. E continuou, por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Veja bem, nós, seres humanos, de uma forma geral, temos a tendência de fugir de palavras duras. Veja, tem alguns exemplos bíblicos, né? Eu já preguei aqui sobre a história de Acabe e Micaías, né? Que Acabe foi lutar contra Ramote-Gileade, tentando conquistar aquela cidade, se juntou com o rei Josafá, o rei de Judá, e o rei Josafá era um rei temente a Deus, e aí ele queria ouvir um profeta, ele chamou 400 profetas para profetizar que eles iam vencer a batalha. Mas tinha um profeta, e esse era o verdadeiro profeta de Deus, que tinha uma palavra que era o contrário, uma palavra dura. Acabe morreria naquela batalha. Mas por que Acabe não quis ouvir Micaías? Porque Micaías só profetizava contra ele. Então, ele queria só a profecia boa. Um outro exemplo, o próprio Jesus, no capítulo 19 de Mateus, quando ele fala sobre o divórcio, né? Quando ele fala ali que quem se casa com a divorciada
comete adultério e a pessoa também, o outro também comete adultério, qualquer um que casa ali numa situação de divórcio, a não ser por imoralidade sexual, né? Então, Jesus faz essa colocação que o casamento precisa ser para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. E aí, quando ele termina de conversar ali com a multidão, os discípulos chegam para ele e dizem: dura essa palavra, se é assim, é melhor não casar. Então, eles preferiam não casar do que fazer o que é certo, segundo as Escrituras. Ou essa própria palavra de Jesus como pão da vida, que as pessoas não conseguiram compreender. E eu quero chamar um último exemplo bíblico aqui, que é o exemplo de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, e aí ele já não pensa necessariamente na realidade, mas ele pensa no futuro. Ele diz assim que haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, e como quem tem comichão nos ouvidos, as pessoas vão levantar líderes conforme a sua própria vontade. Por quê? É feito o acabe, né? Para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas o evangelho não é exatamente o que a gente quer ouvir. A gente não quer ouvir que é ruim, é mal, é pecador. Nós queremos ouvir que somos pessoas boas, maravilhosas. Olha, você é uma pessoa fantástica. Mas eu não encontro muito o evangelho dizendo isso. Apesar que muitas igrejas acabam falando muito isso, né? Então, aqueles primeiros seguidores ali, e seguidores aqui, não é os discípulos, porque os discípulos João vai tratar aqui como os 12. Aqueles discípulos que ele está falando aqui são aqueles que vieram atrás de Jesus porque Jesus tinha multiplicado os pães. Então, aqueles seguidores não estavam prontos para receber o pão da vida. E por isso que o pão era difícil de engolir. Eles não conseguiam, eles queriam o que Jesus tinha para dar, mas não queria o que Jesus tinha para falar, que realmente mudaria a condição de vida deles. Então, se aquelas pessoas não estavam preparadas para ouvir, né, o que Jesus tinha para dizer, né, não estava para ouvir que Jesus era o pão da vida, como é que elas estariam preparadas, por exemplo, para ver Jesus sendo levado aos céus, para a direita do Pai? É isso que Jesus questiona aqui. Jesus, depois que ressuscitou, passou alguns dias ali no meio dos discípulos, depois marcou um encontro com os discípulos na Galiléia, para ali os discípulos poderem ver Jesus sendo levado aos céus, subindo, né? Elevando-se até os céus. Os evangelhos falam isso, o início do livro de Atos, Atos capítulo 1, fala dessa história também. E o apóstolo Paulo disse que cerca de 500 pessoas viram Jesus ressurreto, né? Então tinha bastante gente ali vendo Jesus subindo, né, ao céu. Essas pessoas aqui não estariam preparadas para isso. Isso é alto demais para elas. Quando Jesus se transfigurou ali com Moisés e Elias, ele só levou 3, porque outras pessoas não estavam preparadas para aquele momento, era alto demais. Veja, se você voltar um pouquinho no texto, você lê o capítulo 6, eu sugiro que você leia, eu não vou ler aqui porque a gente não tem esse tempo, mas se você voltar um pouquinho, Jesus vai falar do maná. Jesus se coloca como pão da vida, porque é o pão que desce do céu, assim como o maná foi o pão que Deus deu para o povo no deserto poder se alimentar. Então, o maná trazia vida ali no deserto. O povo não iria morrer de fome, o povo estava se alimentando do pão que desce do céu. Só que Jesus aqui, ele se coloca como um pão que desce do céu muito mais precioso do que o maná. Porque o maná dava força, vigor físico para a pessoa viver o seu dia a dia. Mas Jesus dá vida eterna. E por isso, ele é o pão vivo que desce do céu. É o pão da vida. Então, Jesus vem para dar vida e dar vida em abundância, porque é vida eterna, né? Então, se a gente volta no texto, a gente vai ver que Jesus sabia exatamente quem aquelas pessoas eram. Ele diz, olha,
a carne para nada serve, né? O espírito dá vida, né? Então ele diz, as minhas palavras, as palavras que tenho falado são espírito e vida. Então Jesus é o pão que traz a vida. Mas em seguida ele diz, olha, mas há algum de vós que não creem. Então ele sabia exatamente quem eram as pessoas que criam e quem eram as pessoas que não creriam em momento algum. Então Jesus sabia exatamente quem poderia engolir o pão ou quem poderia rejeitar o pão. Por quê? Porque é o próprio Deus quem nos capacita para isso. Versículo 65, e continuou: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Meu irmão, minha irmã, se você é um servo do Senhor, você tem que louvar muito a Ele por isso. Porque você não é merecedor, eu não sou merecedor. A gente não chega ao Senhor por mérito próprio, mas a gente chega ao Senhor pelos méritos de Cristo. Então, o Senhor nos capacita a engolir o pão da vida. Muitos crentes são seguidores de Jesus e se concentram no que Ele pode dar, mas não estão dispostos a seguir suas palavras, pois são duras demais. Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que seguem Jesus, e tem muita gente na igreja assim. Pessoas que seguem Jesus, mas por aquilo que Jesus dá. Jesus nos abençoa, isso é bom demais. A gente ora, Deus realiza os milagres. A gente estava orando um bom tempo aí para o nascimento de Tito. Foi uma coisa tão rápida. Acho que Luizinho botou uma mensagem, era 11 e pouca, né, indo para a maternidade. Aí de 2 e pouca, ele já tinha botado a foto lá. E Deus abençoou, e nós cremos que foi a mão de Deus que preparou tudo, porque Deus realiza milagres, Deus está fazendo milagres. Agora, nós não servimos a Deus só pelo que Ele pode nos dar, nós servimos por quem Ele é e pela obra que Ele fez em nosso favor, sem a gente merecer. Então, tem muitas pessoas que vão atrás de Jesus pelo pão. É por isso que as igrejas que pregam a teologia da prosperidade crescem Eita, enrolou aqui. Crescem muito, né? Para não complicar. Crescem muito. Por quê? Porque as pessoas querem o pão que foi multiplicado, mas não querem o pão da vida. E aí você deve se perguntar isso. Você, de fato, tem condições de engolir o pão da vida? De obedecer às suas palavras e não somente estar esperando a bênção que você espera cair do céu no seu colo? Então, aqui a gente entra no segundo grupo de discípulos. Os discípulos que não conseguem viver sem o pão. Enquanto alguns não suportam e não conseguem engolir o pão, tem outro grupo de discípulos que não conseguem viver sem o pão. Vamos ler o versículo, a partir de 66 diz: pois, por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Jesus lhe respondeu, por acaso não escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, pois ele, um dos 12, haveria de traí-lo. Eu dou aula no seminário, entre outras coisas, panorama do Antigo e do Novo Testamento. Quando estou estudando panorama do Novo Testamento, um autor chamado Robert Gundry, ele divide o ministério de Jesus em 3 partes. E aí ele divide nos 3 anos do ministério público de Jesus, né? Então, o primeiro ano seria um ano de obscuridade, quando as pessoas ainda não conheciam Jesus. Jesus transformou água em vinho, começou a chamar seus discípulos, começou a fazer alguns milagres, foi batizado por João. Então, ele ainda não era conhecido, ele estava se fazendo conhecido naquele primeiro ano. O segundo ano é o ano de popularidade, é o ano em que a gente encontra, em muitos momentos nas Escrituras, uma multidão seguindo Jesus. Se a gente faz um cálculo rápido ali, você tinha 20 mil pessoas fácil seguindo Jesus para onde Jesus ia. Né? Como foi essa multidão que foi alimentada e que depois foi atrás de Jesus.
e que estava lá no milagre do paralítico. Então, esse foi o ano de popularidade. E o terceiro ano é o ano de rejeição. Por quê? Justamente por conta de situações como essa passagem aqui, em que Jesus se recusa a ser rei, em que Jesus se recusa a dar mais pão, em que Jesus começa a dizer, olha, os pássaros, as raposas têm covis, os pássaros têm ninho, mas o Filho do Homem não tem de reclinar a cabeça. Então, as pessoas começam a perceber que Jesus não vai fazer aquilo que elas estavam esperando, que era simplesmente receber milagres e pão e essas coisas. Obviamente, esse ano de rejeição tem alguns momentos em que tem uma multidão. Por exemplo, quando Jesus entra em Jerusalém, já ali na última semana, né, tem uma multidão ovacionando Jesus, e depois aquela mesma multidão começa a pedir para que ele seja crucificado. Então, é o ano de obscuridade. Então, começa aqui em situações como essa, aliás, o ano de rejeição, desculpa, de situações como essa, em que Jesus se recusa a ser rei, se recusa a dar pão ali àquelas pessoas. É aqui que começa a impopularidade. Veja, aí eu quero que você volte. Capítulo 6, versículo 14, versículo 15 e o versículo 26, que diz o seguinte, 14 e 15 diz, quando aqueles homens viram o sinal que Jesus realizava, disseram, este é verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Percebendo Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para proclamar o rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Veja, a turma queria fazer ele rei, né? Aí veja o versículo 26, que aí já é quando o pessoal acha Jesus lá em Cafarnaum. Jesus respondeu, em verdade vos digo que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e ficaste satisfeito. Veja que Jesus tem essa clara noção e Jesus começa a cortar as intenções da multidão, porque Jesus tinha uma missão e ele estava ciente do que ele deveria fazer. Então, quando a multidão percebe que não teria de Jesus o que elas estavam esperando, elas fazem o quê? Vão embora. Vão embora. Tem muitas pessoas que ficam de igreja em igreja procurando, sei lá, uma oração mais forte, mais poderosa, um milagre. Pastor, vai vir um pastor ali naquela igreja que realiza milagre. Aí já enche aquela igreja porque o pastor realiza milagre. Mas quando chega lá e não encontra, o que é que acontece? Ou a pessoa se frustra, ou acha que é ela que está em pecado e entra num processo depressivo aí, ou então a pessoa vai abandonar a igreja. Vai abandonar a igreja. Esses crentes é tudo charlatão, porque foi para o lugar errado. Foi procurar no lugar errado. Por quê? Porque foi procurar para saciar as suas vontades carnais, mas não para servir ao Senhor e adorá-lo. Então, o que eu acho interessantíssimo nessa passagem, que me chama sempre muita atenção, é a preocupação que Jesus demonstra com o povo que está indo embora. Ai, meu Deus, e agora? O povo foi embora, o que é que eu vou fazer? Tem muita gente aqui na internet que quando recebe um dislike aí, né? Um dislike, falta morrer do coração. Entra em depressão porque sofreu um dislike. Sabe qual foi a atitude de Jesus? O povo foi embora, aquela multidão. Ficou ali um pouquinho de gente, alguns discípulos que estavam com ele. Ele olha para os discípulos e diz assim, olha, vocês não querem ir também, não? A porta está fechada não, viu? Quem quiser ir, pode ir. E, às vezes, a gente se preocupa, e como pastor, eu acho que é até nosso papel se preocupar quando uma ovelha se desgarra. Mas ninguém é responsável pelas atitudes que você toma de abandonar ou não a igreja, a Cristo, em primeiro lugar, e a sua igreja. Porque uma coisa está relacionada à outra. Uma coisa está relacionada à outra. Agora, a gente chega agora no ponto alto, no clímax desse texto, que é a declaração de Pedro. Quando Jesus pergunta se eles querem ir embora, Pedro diz, Senhor, para onde nós iremos? Existe algum lugar nesse mundo que a gente pode não estar, que a gente pode estar sem ser aqui? Não, Senhor, a gente não pode ir.
Tu tens as palavras da vida eterna. Veja a atitude diferente. Enquanto os outros estavam esperando o pão para saciar a sua alma, o seu corpo, Pedro e os seguidores do Senhor estavam esperando as suas palavras. Porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Os verdadeiros discípulos do Senhor, aqueles que estavam, tinham toda a disposição, não só disposição para engolir o pão, eles não conseguiam viver sem o pão da vida. Será que eu consigo viver sem o pão da vida? Será que você que está me ouvindo consegue viver sem o pão da vida? O verdadeiro discípulo não vive sem o pão da vida, pois sabe que não é apenas vida nesse mundo que conta, porque a vida nesse mundo é pequena, é passageira. O que conta mesmo é vida eterna, e essa só quem pode dar é o pão da vida, Jesus Cristo. Somente, e mais ninguém. Então, a declaração de Pedro, ela não termina aí, né? Ele ainda exalta Jesus como Messias, versículo 69. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Veja que a base da declaração de Pedro é reconhecer a divindade de Cristo. Jesus é Deus. É o Deus que veio ao mundo, e João apresenta, para mim, o texto mais belo do Natal é João 1,14, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Para mim, essa declaração é belíssima, porque ele discorre mostrando Jesus como Deus. Jesus não só estava lá no começo, mas ele era o próprio Deus. E esse Deus desceu do seu trono, veio aqui para nos dar a salvação, o pão da vida que desceu do céu. Agora, é interessante o final desse texto. Aparentemente, você lê os 2 últimos versículos, não tem relação com o texto, mas tem toda a relação com o texto. Jesus aqui apresenta a Judas: olha, eu escolhi vocês os 12, mas um de vocês é um diabo. Diabo aqui é inimigo, tá? O diabo é adversário, inimigo. Então, ele era um diabo porque ele era um inimigo, não exatamente Satanás, como às vezes a gente lê a palavra diabo, né, que é muito relacionada a Satanás. Mas aqui diabo é adversário, inimigo. Então, mesmo no grupo das pessoas que ficaram, ainda tinha gente que não tinha engolido o pão. E que não iria engolir. Mesmo no meio daqueles mais próximos. Então, para mim, essa palavra é muito forte. Tem muitas pessoas que estão seguindo a Cristo. Estão até bem próximas, estão até pastoreando a igreja, mas que nunca engoliram o pão da vida. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer é: eu já engoli o pão da vida? E essa é a pergunta que você tem que fazer. Então, o verdadeiro discípulo que engoliu o pão da vida não consegue viver sem o Senhor e sem a sua igreja. Isso é importante aqui. E eu quero abrir um parêntese para falar do fato da gente estar nessa pandemia, né? Essa situação tão complicada que a gente tem vivido, nunca pensou viver. Vocês já estão cansados de ouvir isso aí. Mas que quando a gente tem a possibilidade de fazer um culto, e a gente com todo cuidado, a gente teve até uma reunião ontem com os líderes e tal, com todo o cuidado que a gente tem para não contaminar os irmãos, a gente ouve algumas desculpas que não fazem sentido, de pessoas que não vão para a igreja porque tem a live de noite, então não, você deveria aproveitar para fazer as duas coisas, porque você vai estar em comunhão com os irmãos. E por mais que a gente esteja aqui juntos à distância, né, tem um elemento que falta, é a comunhão. Comunhão é a gente conversar, jogar a palavra fora, rir,
gastar o nosso tempo. E isso a gente só pode fazer juntos na igreja. E tem pessoas que não estão indo. E eu não vou fazer o papel de juiz. Eu quero que você reflita, meu irmão. Eu quero que você reflita. Será que você está no grupo daqueles que queriam o pão físico, só quer a bênção? Ou será que você está no grupo daqueles que não conseguem viver sem o pão? Nós precisamos pensar isso, porque talvez Jesus diga para nós essa noite: você não quer ir com ele também, não? Com eles também, não? Não é Jesus que sai perdendo quando nos afastamos dele. Jesus não perde nada, meu irmão. Jesus é Deus, está lá no seu trono. É óbvio que ele é amor. João diz isso na sua carta. É óbvio que a própria palavra também diz que Deus queria que todo homem fosse salvo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, a gente encontra diversos textos que falam do amor de Deus pelo mundo. João 3,16, né? O mais famoso. Mas Deus não perde nada se você não tiver, se você abandoná-lo. Quem perde é você. Então, você precisa definir em que grupo você está. Você está no grupo que não consegue engolir o pão? Se você está, talvez Deus vai dizer para você, pode ir. Mas se você estiver no outro grupo, você não conseguirá viver sem o pão da vida, sem Jesus, sem aquilo que ele tem para ensinar e sem a sua igreja. Essa história de crente desigrejado, eu vou usar as palavras do pastor Agostinho, é desviado, não tem outra conversa, não. Então, você não consegue viver sem o Senhor, em primeiro lugar, mas também sem a sua igreja. Amém? Que Deus possa fazer com que você medite, pense muito naquilo que falamos hoje. Porque não existe outro caminho, não existe outra saída. O evangelho, ele é duro mesmo. Ele pega e toca na nossa ferida, porque ele toca na nossa ferida para tratá-la. Ele não fica soprando a ferida, ele trata a ferida. Amém? Que Deus possa nos abençoar e nos fazer assimilar a sua palavra. Eu queria fazer uma oração e eu gostaria que você fechasse seu olho, baixasse sua cabeça nesse momento, porque eu sei que tem pessoas aqui conosco, assistindo aqui no YouTube, que nos acompanham toda semana, nós louvamos a Deus pela vida de vocês, e que nunca tomaram a decisão por Jesus. E eu quero dizer para você, Jesus é o pão da vida, ele quer te dar a vida eterna. Se você entregar sua vida e seu coração ao Senhor nessa noite, ele vai te dar a vida eterna hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Então, se você quer aceitar Jesus, nos deixe saber. Nós queremos saber disso. Manda um WhatsApp aí para mim, pastor Agostinho, pastor Jorge, para o irmão da igreja que passou o link para você, para um dos presbíteros. Nos deixa saber. Nós ficaremos muito contentes com isso. Mas também eu quero falar para você, meu irmão, que talvez não tenha vivido de acordo com a palavra. Talvez esteja faltando alguma coisa. Eu sei que a gente sempre está faltando alguma coisa, a gente sempre tem o que crescer, mas tem pessoas que estão mais no mundo do que na igreja. E você precisa refletir sobre isso. Você precisa refletir sobre o seu compromisso com o Senhor. Será que você está atrás dele só pelas bênçãos que ele pode dar? Ou você realmente ama o Senhor? Então pense nisso, meu irmão. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, nessa noite, fazer com que essa palavra que não é minha, mas é tua, Senhor. Foi o Senhor que providenciou as pessoas que iriam escrevê-la e providenciou preservar essa palavra para que chegasse até nós o teu evangelho
e pudéssemos receber salvação. Então, faz com que essa palavra, Senhor, possa ecoar no coração e na mente de cada uma das pessoas que estão ouvindo, para que elas possam realmente ter que tomar uma decisão se vão comer o pão da vida, o pão vivo que desce do céu para nos dar a vida eterna, diferente do maná, muito mais abençoador do que o maná, porque dá vida eterna. Que o Senhor possa nos fazer pensar sobre isso, nos ajudar a avançar um pouquinho mais, a estar mais próximos do Senhor. E aquelas pessoas que estão conosco, que não conhecem ao Senhor, que não entregaram ainda a sua vida ao Senhor, que o Senhor possa tocar os seus corações de forma poderosa, não com as minhas palavras, mas com o teu Santo Espírito, porque é Ele quem convence a cada um de nós da justiça, do pecado e do juízo. Transforma a vida, Senhor. Nos ajuda a nos aproximar cada dia de Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.